Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sra. Ministra, Srs. Deputados. Primeira pergunta, gostaria de colocar ao Sr. Presidente, mantemos a mesma ordem de trabalhos de hoje. É que eu fiquei um bocado perplexo com a questão sobre ciber, enfim... Mantém-se, sim. Mantém-se, muito obrigado. Então, a primeira pergunta que eu faço à Sra. Ministra tem a ver com o quadro permanente de praças no Exército e da Força Aérea. Sendo uma medida fundamental para o Chega, e penso que também para si, à frente da pasta da Defesa, e a última informação pública conhecida é que o seu Ministério vai levar a Conselho de Ministros, ainda este ano, a criação do referido quadro permanente de praças do Exército e da Força Aérea. Portanto, a pergunta que lhe faço é se pode garantir perante esta Comissão que realmente o quadro permanente de praças do Exército e da Força Aérea vai ser criado este ano. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado. Tem toda a razão, é um tema da maior importância e, tal como disse, já submetemos a processo legislativo o documento, que foi trabalhado pelos ramos, pelo Ministério, no sentido das devidas articulações, da coerência de todo o sistema e, portanto, a minha esperança é que sim. Farei o que estiver ao meu alcance para que esse processo corra o mais celeremente possível e dependerá também aqui dos senhores deputados, penso eu, depois, enfim... essa consagração, mas é a minha esperança sincera de que vai acontecer. Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado Pedro Pessanha tem a palavra. O segundo tema que eu tenho, enfim, para falar é a reposição das reservas de guerra. Como sabe, desde o início do conflito na Ucrânia, que estas reservas têm vindo a diminuir drasticamente. Isto dado ao fluxo constante de material que tem sido enviado para o teatro das operações. E, portanto, a pergunta que lhe gostaria de colocar é o que é que temos feito para colmatar estas lacunas das reservas de guerra. Obviamente que isto vai levar tempo para repor os níveis prévios ao início da guerra e, portanto, gostaria de saber por parte da Sra. Ministra o que é que está a ser feito neste sentido. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tivemos conhecimento de uma situação caricata. E isto tem a ver com um pedido interno do Exército aos diversos comandantes de unidades, no sentido de saberem se as suas unidades teriam algum excedente no que diz respeito a fardamento. Com vista a cobrir no imediato a necessidade de completar a dotação individual de fardamento da nossa 12ª Força Nacional, destacada que irá partir para a República Central Africana, isto já no início de novembro. Portanto, o que nós gostaríamos de saber é se tem conhecimento deste facto e como é que nos pode explicar esta situação que já nem fardas temos para os nossos militares. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Ministra. Farei-lhe chegar... Sr. Deputado Pedro Pessanha. Muito obrigado, Sr. Presidente. Farei-lhe chegar, então, o e-mail interno. Temos uma situação preocupante e tem a ver com uma das nossas fragatas, concretamente a Bartolomeu Dias. Esta fragata regressou em setembro de 2021 de um prolongado e profundo programa de modernização. Ora, acontece que neste momento esta fragata, dos 2 motores diesel que dispõe, só um é que está operacional, mas continua a fazer operações. E, portanto, isto põe em causa, neste momento, o único motor que ela dispõe, mas continua, pelos vistos, a fazer as operações. Portanto, a primeira questão que eu gostaria de colocar é se tem conhecimento deste facto, porque é que ainda não foi reparado a avaria no motor, e por que razão este navio continua a realizar as missões para as quais apresenta limitações. Muito obrigado. Esperamos então que o segundo motor seja rapidamente reparado, porque realmente uma fragata que dispõe de 2 motores não faz sentido só andar com um e, portanto, pensamos que isso seja fundamental. A seguinte pergunta que eu gostaria de colocar à Sra. Ministra tem a ver com a frota dos 6 helicópteros Kamov. Foi transferido da unidade da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para a Força Aérea, nos termos da resolução do Conselho de Ministros número 139/2018 de 23 de outubro. E passo a citar que compete à Defesa Nacional proceder à reposição das condições de aeronavegabilidade das aeronaves com vista à sua recuperação e utilização nas Forças Armadas. A pergunta que faço é o que é que vai fazer o Ministério da Defesa com estes aparelhos estacionados no hangar em Ponte de Sor, uma vez que a própria Agência Europeia de Aviação, em março deste ano,
deu ordem de suspensão da licença de voos a todos os helicópteros Kamov de origem russa. Muito obrigado. Senhora Ministra, as Forças Armadas continuam com graves problemas de atratividade e de retenção de efetivos nos seus quadros, como é do seu conhecimento. As diversas associações militares que nos têm contactado mostram-nos um panorama desolador, de autêntica pré-falência nas unidades militares. Temos uns salários indignos para as categorias de praças, mas não só. Existem muitos casos de abandono dos quadros das Forças Armadas em que os militares preferem contrair empréstimos para indenizar as Forças Armadas e saírem, alguns mesmos para o estrangeiro, do que continuar a servir numas Forças Armadas que os despreza. No entanto, é a nosso entender que este Governo, pelos vistos, vive numa realidade quase paralela. Eu gostaria, enfim, de colocar à Sra. Ministra a pergunta que é a seguinte: o que é que vamos fazer de uma vez por todas para não só atrair os nossos militares, mas como parar esta sangria que está a acontecer nos efetivos nas nossas Forças Armadas? Muito obrigado. De generosidade. Senhora Ministra, realmente preocupa-nos esta situação, porque eu ainda há pouco recebi uns vencimentos de um praça que recebe líquidos à volta de 600 e tal euros por mês. Portanto, isto é insustentável. Os jovens hoje em dia, a verdade seja dita, é que não lhes interessa, não é valorizado e não é atrativo irem para as Forças Armadas. Portanto, algo tem que ser feito pelo Governo e penso que por todos nós, para criarmos condições e valorizar realmente os nossos jovens nas Forças Armadas. E isto a todos os níveis. Portanto, eu acho que há aqui um problema conjuntural. Isso não é agora quando é que isto irá ser feito, porque realmente, na cabeça de um jovem hoje em dia, qual é a atratividade que ele possa ver em ir para umas Forças Armadas? Carreira, dificilmente. Ordenados, cá fora encontra melhor, igual ou melhor. E, portanto, pede-se sacrifício, mas não tem o retorno devido por estarem nas Forças Armadas. E, portanto, eu acho que alguma coisa tem que ser feita pelo nosso Governo, por todos nós também, para sensibilizar os nossos jovens, mas gostaria de ver este Governo tomar medidas mais concretas do que aquelas que estão a ser feitas. Muito obrigado.